Gente, olha só, a gente ainda tem um tempo, então eu queria propor aqui, antes da gente encerrar nossa atividade, um debate. Eu queria que, na verdade, eu cheio de perguntas para fazer, mas eu queria, na verdade, que vocês começassem fazendo essas perguntas. Lembrando que, como não há muito tempo, eu vou pedir para as perguntas não serem muito extensas e para que as respostas também não sejam tão extensas, para que a gente possa atender ao máximo de perguntas possível. Tá certo? Então, alguém quer fazer pergunta? Marcela? Vem aqui pra frente. Então, minha pergunta é para os dois. O que levou vocês a estudarem a África e o que chamou a atenção de vocês? Vamos fazer primeiro uma rodada, depois a gente... Melhor, né? 3 perguntas e depois eles respondem. Quem mais quer fazer pergunta? Ninguém quer fazer pergunta? Hoje em dia, a África tem um estereótipo muito grande atribuído. Principalmente quando você pergunta para alguém, as primeiras palavras que vêm é fome, doenças e diversas outras coisas. Eu queria saber o ponto de vista, como é que a gente pode fazer para superar esse tipo de visão, principalmente nos brasileiros, assim, que eu vejo muito que a gente tem. Legal. Quem mais? Mais uma pergunta para a gente começar. Aqui. Eu só vi a fala da Mônica, mas essa pergunta pode ser para o Isaac também. A gente sabe, pelo menos, que a descolonização da África foi feita no século XX, diferente da independência do Brasil, que foi no século XIX. E como se criou essa identidade de eu sou africano? Quais são as semelhanças e as diferenças dessa identidade de eu sou africano para a identidade de eu sou brasileiro? Vou passar a palavra aqui então para os convidados. Eu só queria fazer um pequeno comentário a respeito da tua pergunta, que no vídeo da Chimamanda Adichie, que eu já comentei aqui, que os alunos assistiram, tem uma coisa muito interessante que ela fala, que é: eu nunca me senti africano enquanto eu estava na Nigéria. Na Nigéria eu era nigeriana. Eu fui me descobrir africana quando eu fui para os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos todo mundo achava que eu sabia tudo de África. Não, eu sabia da Nigéria, não sabia nada do Togo, não sabia nada do Benin, sabia da Nigéria. Nos Estados Unidos eu fui me descobrir africano, né? Então vou passar primeiro para a Mônica. Eu primeiro? Então tá. A sua pergunta, como é que eu comecei a estudar? Bom, eu contei um pouco essa história, mas na verdade o caminho foi meio por acaso, porque foi aquela história, eu fui pegar um certificado e a professora me disse: olha, tem um mestrado sobre África. E o que me fascinava na África naquele momento? Você vê como a gente muda, né? Naquele momento, o que me interessou, fora de estudar fora, essas coisas que eram muito legais, né? Imagina, cara, eu nunca tinha saído, nunca tinha andado de avião, né? Eu fui logo pro outro lado da América Latina. Bom, aí, a primeira coisa foi o desconhecido. Eu era completamente fascinada por aquilo que não me pertencia, né? Então, eu tinha interesse em olhar o que eu não sabia nada. Então era desconhecido. A África era desconhecida, era uma coisa que eu não conhecia. Então eu gostei da ideia. Isso me fascinou. Depois eu fui vendo que esse desconhecido era meu parente. Entendeu? Aí essa foi a segunda razão que me fez dizer que legal estudar a África. Esse desconhecido é meu parente. Então eu fui me encontrar na África também. E a terceira razão, e aí hoje é uma razão que eu professo, como diz o outro, eu hoje acho que ensinar, ou aprender ensinando África no Brasil, é também lutar contra o racismo. E eu hoje não posso esquecer disso, isso faz parte da minha vida também. Hoje eu encaro que esse meu estudo, ele também é uma maneira de lutar contra o preconceito, contra o desconhecimento, contra a forma, né, absolutamente injusta com que essas populações têm sido vistas e tratadas, não só fora do Brasil, como aqui dentro. E me incluo nessa história. Então é isso, 3 razões. E a outra pergunta? Eu achei... claro, todas as perguntas juntas. Desculpa.
como é que faz para mudar isso? É isso. Eu vou usar uma palavra velha, tá? Mas tudo bem, vocês vão entender. É na militância. Mas melhor sentido da militância, daquilo que você faz acreditando na causa. Então eu acho que a maneira de você superar o preconceito é conhecer. Porque para mim o preconceito ele é filho da ignorância. E a ignorância não é ignorância no sentido até da expectativa, é a ignorância do não saber. Né? Então o preconceito é primeiro que as pessoas não sabem, não conhecem a África, não se deixaram encantar por tudo que ela vai nos ensinar, os africanos e africanas, né? E desconhecem, não sabem, estão sem saber. Então essa é a primeira coisa, é lutar contra a ignorância, procurar cada vez saber mais, né? Aliás, procurem cada vez saber mais sobre a África, sobre a Índia, sobre a China. Abra o mundo para vocês. Eu acho que assim, o mundo tem que ser pequeno, assim, tem que ser grande. Sobretudo vocês. Pensem a vida de vocês, vocês têm aí um montão de coisa para fazer. Pensem em olhar para outros mundos. E é isso, eu acho que esse caminho também. É você perceber que lutar contra essa visão estereotipada é estar disposto a aprender, em todos os sentidos. E finalmente, a gente tem a pergunta, essa pergunta difícil para Burro, que ele faz pra gente. Olha, gente, entender-se como africano, tem gente que acha que esse entendimento dos africanos como uma unidade, ele só se deu fora da África. Como disse a Chimamanda, os africanos escravizados no Brasil foram se descobrindo próximos e inventando essa identidade. O comércio atlântico de africanos escravizados e a escravidão africana nas Américas, não só no Brasil, foi responsável também pela criação dessa identidade africana. Até o século XIX, não tinha africano, desculpa, Emílio, estou andando para lá e para cá, né? Não tinha africano no singular. O cara era um Yorubá, um Alçá, um Mandê, e ainda é hoje. Na verdade, essas pessoas só são vistas como tal quando saem desse seu lugar. Aliás, identidade é isso, né, gente? Identidade é no contraste, na relação. E o interessante é que o cara fora da África é africano. A Chimamanda, na Nigéria, ela não é só nigeriana, ela é mais que nigeriana, ela é o grupo de origem dela. O cara é um Yorubá, um Alçá, um Ibo, né? Então, na localidade Yorubá, ele não é um Yorubá qualquer. Na localidade Yorubá, ele é um Yorubá de Jexá, ele é um Yorubá de Queto. Então, assim, as identidades são coisas diferentes. Vocês, se saem daqui e forem viajar para o Nordeste, vocês vão ser do Sul, de repente. Ou do Sudeste, ou cariocas do Sudeste. Mas, enfim, quando você sai do Brasil, você é brasileiro. Quando você entra nos Estados Unidos, você é latino-americano ou latino. Então, a identidade é isso, ela é as referências de lugar, né? Mas a identidade africana, ela não nasceu assim. Ela foi uma construção. Isso eu me lembro de tudo. Eu fui estudar África, na verdade, por causa do teatro, né? Porque eu fiz uma oficina com Sotigui, e aí a gente se interessou muito pela questão do griot, e aí, para fazer o doutorado, né, em teatro, que eu me interessei, eu comecei a estudar, mas eu sei muito pouco, na verdade é essa. O que eu sei é muito parcial, e eu hoje aprendi muito aqui. A Mônica, para mim foi um presente ouvir ela falando, o entusiasmo dela e como ela conhece muito a África. Eu conheço um pedacinho pequeno, e uma coisa que eu achei interessante é que, por exemplo, no doutorado a gente teve uma disciplina que falava muito sobre a identidade africana, e eu nunca na escola tinha ouvido falar, por exemplo, sobre as revoltas malês. A gente não deu isso na minha época. E é uma ignorância completa não ter estudado isso, né? Então, assim, eu acho que houve um gap aí, né? Eu acho que isso é uma forma de responder talvez a outra pergunta também. Tentando aprender mais sobre o que aconteceu na escravidão no Brasil, o processo de colonização, de descolonização. Por exemplo, no teatro,
a gente não estuda praticamente o teatro do negro, né? Do Abdias do Nascimento, uma figura importantíssima. E nas universidades, nas escolas de teatro, se passa batido por isso, que é uma maneira também de preconceito, de ignorância. Então, eu acho que o que a Mônica falou, de tentar entender que a história é muito rica, né? O Abdias do Nascimento é uma figura exemplar, ligada ao panafricanismo, que também é um movimento importante. Então, assim, eu acho que o Sotigui falava muito sobre essa questão da ignorância, que a pior doença que existe é a ignorância. É a que mais destrói. Então, eu acho que procurar saber. Para o africano, para essa região, eles não dizem eu vou ao teatro. Não existe essa ideia. Eles dizem eu vou clarear o meu olhar. Porque não existe a palavra teatro como a gente tem no Ocidente. Chama-se Nhogolon. Nhogolon quer dizer lugar onde a gente se encontra, onde a gente se conhece, se conhecer. E ir ao teatro é clarear o olhar. Então, assim, eu acho que o que a África pode nos dar é exatamente essa África, né? Voltando aqui, a gente fala da África, essa ideia de clarear o olhar, de sair da ignorância, né? Então eu acho que é exatamente o que a Mônica falou, vocês procurarem saber tudo, não só o que está nos jornais, né? Não só o que está na internet. Existem pesquisadores muito importantes, estudar outras línguas, né? Porque senão a gente fica só preso ao que é traduzido para o português. Então, estudar francês, inglês, espanhol, eu sei que dá trabalho, mas é poder ler de outras maneiras o mundo. Eu acho que isso também seria uma coisa importante. Em relação à identidade, né, eu acho que a gente, hoje, a gente tem todos têm uma identidade, mas eu acho que a gente está muito misturado. Isso não é ruim, se você souber de onde você veio, quais são suas raízes. Mas é bacana você poder entender o mundo, como ser um cidadão do mundo, né? Não ficar preso. Dentro dessa filosofia do griot e dessa África, eles dizem que dentro da pessoa existem várias pessoas. Existe a pessoa da pessoa. E você conhece essas pessoas que te habitam, né? Através do contato com o outro. O outro é que vai te dar essas várias pessoas. O Amadou Pateba, que é esse grande pensador africano, ele dizia que a mãe dele, quando ia na casa dele, perguntava para a mulher dele: qual pessoa está habitando o meu filho hoje? Porque dependendo de quem for, eu vou embora. Muito legal, cara. Gente, mais perguntas? Quem tem mais perguntas? Quer fazer? Pode fazer, Rogério. Então, a questão do griot, você disse que a pessoa não se torna assim do nada, que ela meio que nasce, meio hereditário. Como é que a pessoa se descobre como griot, nascendo numa família assim? É todos os filhos? É só um? Como funciona? E também eu queria saber a ligação dos griots com a espiritualidade lá na África. Mais alguém, gente? Tem? Mais uma? Então vamos lá. A cultura griot te ensinou e você aplica essa cultura no seu cotidiano? Eu queria fazer também, desculpa, Isaac. Eu queria fazer uma pergunta para cada um. Eu queria perguntar para a Mônica já que a gente está falando de identidade, você falou muito sobre identidade. Eu lembro que uma vez a gente conversando, você comentou, na verdade acho que foi uma outra palestra sua que eu assisti, e você falou, eu me descubro negra dependendo do lugar onde eu estou. Às vezes em um lugar que eu estou me veio como negra, às vezes me veio como branca. Quer dizer, essa questão da identidade passa pelo olhar do outro também. Eu queria saber de que maneira a tua experiência na África se alterou, se não alterou, de que maneira isso conversa com a tua identidade como negra, se você tem essa identidade, quais são as tuas identidades relacionadas a isso, tá? É isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Isaac também, mas eu vou deixar para ver se tem mais perguntas antes, que tem que dar tempo. Você perguntou primeiro como é que a pessoa se descobre griot e depois... Ah, sim, claro. Então, porque uma família de griots, todos vão ser griots.
Alguns podem se desenvolver mais artisticamente. O Sotigui era um griot, considerado um griot embaixador. Ele viajava pelo mundo, né? Então ele tinha essa coisa de atravessar fronteiras, né? Agora, é porque não é separada a infância, ela não é excluída. Então a criança pequena, desde que ela nasce, ela fica ouvindo as conversas dos adultos. Não tem aquela coisa, não fala não que as crianças não podem ouvir. Isso não existe. Ela fica ali ouvindo o pai, os tios, falando sobre negócios, sobre conselhos, sobre conflitos. Então não tem uma separação do mundo infantil para o mundo adulto. Nem no teatro tem. O teatro é para todos, né? No primeiro ciclo ficam as crianças, no segundo as mulheres, no terceiro os homens. É um caracol chamado, que é o Cotebá, que seria o grande escargot. Então eu acho que o desenvolvimento de um griot é na família, né? É muito na família, na convivência, no dia a dia, nas coisas que ele convive, que ele vê e tem que experimentar. Então é muito natural. Lembrando que tem a figura feminina da griot. Ah, é griot, sim, tem o griot e a griota. As griotas são grandes cantoras, né? O Sotigui diz que quando uma griot fala, os homens têm que fechar a boca, porque elas têm uma língua afiada e não sei o quê. E a espiritualidade é muito misturada. Eles são animistas e islâmicos. Então há um sincretismo entre a coisa animista, por exemplo, o espírito de um ancestral vem num crocodilo, né? As relações com os mortos, né? Com os ancestrais e os rituais, mas há também a islamização, que eles estudam o Corão, eles têm uma memória corânica, porque desde pequeno eles têm que decorar o Corão. Então tem essa digamos, agora, por exemplo, o Sotigui era um homem que lidava bem com todas as religiões, com o judaísmo, com o cristianismo, com o islamismo, não tinha essa separação para ele, né? O Amador Patebá, inclusive, diz que o islamismo e o judaísmo são duas religiões que têm o mesmo pai e mães diferentes, não, a mesma mãe e pais diferentes, que na verdade seria uma divisão arbitrária, né? E isso foi, já te respondi. A outra é sobre... eu acho que sim, eu acho que com certeza, através das aulas que eu dou, no meu trabalho de ator, de diretor, eu acho que entrou na minha vida de uma maneira muito forte. Eu acho que está presente na maneira como eu trabalho no teatro, nas aulas que eu dou. Eu procuro, né? Óbvio que a gente também se equivoca, não existe também uma idealização. Todos nós erramos, né? Entender que a gente pode errar também. E isso é uma coisa que ele falava, saber que todos nós podemos errar. Isso é natural. O problema é você não ficar repetindo os erros e reconhecer quando você erra, tentando mudar. Então eu acho que, não só na minha vida, eu acho que de muita gente que teve contato com a filosofia de um griot como o Sotigui. Queria aproveitar a pergunta, embarcar um pouquinho e pensar na tua atividade como ator, quais são as diferenças principais que você vê entre a tradição cênica, né, da presença do griot, e a tradição do teatro ocidental que a gente conhece, né? Porque você é ator, você aplica essa tradição do griot no teu fazer como ator, né, no teu fazer cênico. Eu queria saber quais são as diferenças ou as semelhanças que há entre essa tradição cênica dos griots e a tradição ocidental. É muita coisa, porque eu acho que a questão de não separar a vida da arte, essa é a principal. Não existe uma pessoa é ator e não, ele é tudo, né? O ser humano, ele é um pai, tem amigo, não existe o que ele falou muito e que a gente pensa, é não separar a vida da arte. Você não pode ser um ótimo ator e uma pessoa ruim. Eu sei que pode ser maniqueísta que eu estou falando ruim, bom, mas uma pessoa desonesta, uma pessoa que quer o mal dos outros e ser um bom ator, será que é tão importante você trabalhar como ator? É uma antena de saber a arte, então tem um compromisso ético muito grande. Então eu acho que não separar as duas coisas. A outra coisa, vou dar um exemplo muito simples. Quando se conta a história na África e aqui também, eu acredito cada vez mais, você deixa uma luz na plateia, né, para você ter uma relação direta com o público, né? Então acho que a gente procura, de alguma maneira, incorporar essa humanidade na arte. Acho que isso é uma das coisas que
talvez mais importantes, e não ficar totalmente atrelado à técnica, né? A técnica ser o mais importante no trabalho. A técnica é uma maneira de fazer as coisas. É importante ter técnica, é importante eu poder ser ouvido por uma plateia. Por exemplo, a gente está no Carlos Gomes fazendo uma peça muito interessante muito atual, chamada Incêndios, que se passa no Líbano, né? Mas não se fala do Líbano, mas é o Líbano. Líbano e Canadá, o que está acontecendo, as guerras do Líbano. A peça é uma tragédia contemporânea. E o Teatro Carlos Gomes é um teatro grande, né? Onde a gente precisa ter uma consciência vocal para a voz chegar na última fila. Então, obviamente, que tem que ter uma técnica. Não adianta a gente não ter microfone de lapela, mas obviamente que isso não é o mais importante. Não adianta só ser ouvido. O importante também é ser atravessado pela história, estar no momento presente, né, no aqui e agora, de verdade. Eu acho que de uma maneira muito concreta, o griot é muito ligado à concretude. Vou dar um exemplo rápido. Quando Sotigui teve aulas pelos franceses, que foram à África dar aula de teatro para os africanos, trazendo a sabedoria ocidental da técnica francesa, um professor chegava para ele e falava: Sotigui, olha lá, vê bem, olha para lá. Você está vendo um barquinho? O barquinho está navegando no mar. Olha só, está vendo o barquinho? Aí ele falava assim: não estou vendo barquinho nenhum. Não, mas faz um esforço, tem um barquinho ali. Imagina o barquinho. Não tem barquinho nenhum. Porque para ele, realmente, ele não tinha barquinho nenhum. Era uma imaginação que naquele caso não servia a ele. Ele queria trabalhar com o que estava acontecendo ali. É um exemplo, assim... são exemplos técnicos que os franceses achavam que eles iam ensinar aos africanos o que era teatro. Essa é uma questão também do etnocentrismo, né? Você achar que você sabe muito e você vai ensinar aos primitivos, né? Entre aspas, mas que não tem nada a ver, porque a cultura africana do teatro, ela é muito anterior à cultura ocidental, como também a dos índios, que já faziam teatro. O teatro indígena já existia antes do Brasil ser descoberto. O Ariano Suassuna, ele falou uma coisa muito legal numa palestra que eu assisti, que tinha os 500 anos de arte no Brasil. E ele falou assim: eu peguei esse cartaz exatamente para guardar e falar mal desse cartaz. Não é 500 anos de arte no Brasil, é 500 anos de arte brasileira. Ninguém fala 500 anos de arte na França, na Itália, arte italiana, arte francesa, arte americana, arte africana, né? E não no Brasil. Então, só para entender que às vezes a gente é muito colonizado, né? E também quer colonizar os outros. Olha, rapidinho, eu só estava lembrando de uma história, antes de eu responder a pergunta do João. Uma história, um texto que eu li, e ele contava a experiência do grupo, né, de ingleses que, viajando ali pela região de Zimbábue, eles partiam da ideia de que as peças de Shakespeare, elas tinham conteúdos universais, que poderiam ser entendidos em qualquer lugar. Essa é uma ideia muito interessante, que claro que existem sentimentos e questões que podem ser traduzidos em todos os lugares, mas nem sempre. Então eles resolveram transformar uma das peças de Shakespeare numa história para ser contada. Naquele esquema de contação de história, todo mundo em volta, né, da fogueira, ouvindo a história. E uma das integrantes do grupo, que tinha muito talento para contar histórias, começou a contar dos dramas de Shakespeare. E nesse drama envolvia a história de um tio que trai, né? Quer dizer, na verdade, um irmão que trai o outro irmão, e o sobrinho sofre com isso, e aí o pai morre, e aí assassinado por esse tio, e aí o fantasma do pai vai visitar esse filho, e ele começa a tramar a vingança, né, em nome do pai, e vamos dizer assim, derrubar aquele tio malvado do poder. Ela contando essa história, e aí a cada momento que ela contava a história, porque as histórias são contadas e as pessoas comentam depois. Aí o cara dizia: mas como assim? Como? Esse tio e esse pai não eram irmãos? Mas e aí? E os outros irmãos não fizeram nada? Não tinha outros irmãos? E vem cá, esse fantasma desse pai não era um fantasma. Aquele era um espírito de um ancestral que estava avisando ele, porque ele não tinha feito as obrigações. Ou seja, a tradução da peça de Shakespeare foi totalmente
história como ela queria, porque a cada momento questionavam, né, os caminhos encontrados pelos personagens naquele drama, que seria um drama comum, à luz da vida e do olhar sobre o mundo local. Né? É um texto bem legal, vou tentar passar para você, João. Com relação a essa coisa de as diferentes identidades ligadas à minha experiência pessoal com a negritude. Bom, eu estudei em boas escolas aqui do Brasil e nunca, né, ter a ascendência africana e negra foi para mim uma questão, eu não me via como tal, eu cresci achando que eu era branca, sempre, normal, né? Enfim, essa era a questão, e não era questão para mim. Na verdade, o primeiro olhar nesse sentido que eu tive foi de fora. Foi de alguém que me disse aqui, não, mas você que tem família negra. E aí eu me lembro que eu estranhei aquilo terrivelmente, assim, diferente, não ruim, mas como assim? E aí quando eu saí do Brasil no México, foi a minha primeira experiência mesmo de ser vista como alguém afrodescendente, digamos assim. Né? E depois esse sentimento, ele foi sendo revisitado na minha vida. Na verdade, a identidade é uma construção. Eu fui me tornando negra, fui me transformando. E assim, claro que eu não sou só isso. Quando eu fui para Angola, lá eles me diziam, tem uma classificação engraçada, lá eles diziam que eu era cabrita. Cabrita é o negro de pele branca. Minha última viagem para a África foi para a Tanzânia. E aí um jornalista fez uma reportagem no jornal local, em Kiswahili, que depois me traduziram para o inglês, e ele disse assim, essa professora brasileira que é negra, aí ele botou entre travessão, vocês podem duvidar, mas ela é. Enfim, aí ele desenvolvia como é que ele me viu, né? Ele, negro ali, tanzaniano, a partir desse olhar. Então eu acho que foi uma identidade que eu fui construindo, sim, eu fui me tornando. Eu fui descobrindo essa parte de mim. Claro que eu não sou só isso. Eu sou também dos antepassados portugueses, né? Migrantes camponeses, eu sou os indígenas lá de trás, eu sou isso tudo. Eu sou mexicana, totalmente. Entendeu? Eu adoro comer com pimenta ali, queimando a língua, matando, entendeu? E é isso, mas assim, o que eu vou dizer é uma coisa engraçada, mas quando eu me descobri, descobri essa parte negra, afrodescendente na minha vida, tem uma música do Gilberto Gil que ele fala que quando ele descobriu que ele é homem, mas ele tem uma parte mulher, ele descobriu a melhor parte dele. Então foi mais ou menos assim. Quando eu fui descobrir essa presença negra e africana em mim, eu descobri uma das melhores partes de mim. Gente, mais perguntas? Alguém mais quer... Não necessariamente uma pergunta, pode ser um comentário. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fernanda? Vamos lá, Fernanda. Essa pergunta é para os dois. De que forma vocês acham que a África pode encantar o mundo culturalmente? Mais alguém, gente? De que forma vocês acham que a África pode encantar o mundo culturalmente? Quem mais? Fábio não vai falar, Fábio. Mais uma. Marcela, mais uma pergunta. Mônica, é possível perceber a existência de uma relação entre a África e o Brasil. Na sua opinião, o que leva a essa corrente estabelecida e possivelmente mais forte? Vamos lá então, Isaac. Eu acho que a gente já vê isso há muito tempo, né, na nossa cultura brasileira, a influência africana, né, na música, nas artes, no teatro, na dança. Eu acho que além da questão da arte, que é muito presente no mundo inteiro, né, os artistas africanos, eles na França, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, eles são, de herança africana, são muito fortes, né? Se você pensar nos cantores, nos músicos, né, é muito significativo.
E se a gente pensar também, por exemplo, no esporte, né, que é uma forma muito importante de cultura, a supremacia de raízes negras é incrível, os grandes jogadores, os grandes... E fora isso, eu acho que em tudo, a gente vai ver isso na culinária, vai ver isso no pensamento, na filosofia. Poxa, eu acho que os exemplos são imensos, né? E eu acho que já encantou o mundo, né? Eu acho que o mundo todo, se você olhar hoje para a Europa, dá uma olhada nos times de futebol no mundo inteiro, né? Como a supremacia é incrível, nos atletas, no teatro, nas artes. Eu acho que muito, já é, né? É só a gente observar isso e reconhecer, né? É um pouco isso, observar e reconhecer, eu também acho, né? Eu lembro daquele filme ai meu Deus, faça a coisa certa. Spike Lee, né? E que ele chegava na pizzaria e mostrava pro cara que estava fazendo um discurso racista, quais eram os principais ídolos dele, do esporte, da música, do não sei o que, e falava, olha só como eles são, e eram todos negros. Então, enfim, é uma forma de você reconhecer aquilo que você não está vendo, né? Aquilo que está tão perto. Você me perguntou essa coisa, a proximidade da África do Brasil. Bom, eu vou falar obviedade, mas eu vou falar. Eu falo que é um mantra quase, né? O Brasil foi o país que por mais tempo e maior quantidade recebeu africanos de toda a história do mundo. Não tem nenhum outro país no mundo recebeu tantos africanos e africanos durante tanto tempo e tão constantemente. A gente está mergulhado nas nossas heranças africanas, mesmo que nossos pais tenham chegado ontem da Escandinávia e que a gente seja o mais claro, mais olho azul do mundo, a gente carrega a África. Todos nós, não importa a cor e a origem familiar, todo mundo leva a África dentro de si. Aqui no Brasil, especialmente, né? Então esse é um dado. E que eu acho que o que vem acontecendo é que tem uma história recente de uma ação do movimento negro e da sociedade de começar a reconhecer e a se orgulhar um pouco mais disso. É uma ação política do movimento negro muito importante, né? Na qual, por exemplo, Abdias teve um papel fundamental e outras pessoas. Então, e aí puxando a pergunta dela inicial, eu acho que as vias que a arte, a cultura, a música, o teatro podem utilizar para atingir o afeto das pessoas são caminhos, são vias muito boas. Que eu acho que a gente só muda a atitude a partir do afeto. Quando a gente muda o nosso coração para aquela coisa, muda o nosso sentimento. E a arte, a cultura, a música, elas são vias expressas para atingir o coração, a emoção, né? Por isso a história é contada na primeira pessoa, por isso essa história que nos diz respeito, porque por esse caminho cultural a gente consegue emocionar e encantar as pessoas. E para mim esse é o primeiro passo para você desfazer o muro da ignorância e do preconceito, né? Gente, encerrando as perguntas aqui, queria dar o microfone para a Andréia. Só um comentário sobre a palavra afeto. A gente já estava muito bem em teatro, né? Que você faz algo e afeta o outro. Ou você recebe algo do outro e você se deixa afetar. Então o afeto também pode ser visto como isso. Não é só o sentimento, né? O sentimento de afeto, mas é o que você faz. Então um toque que você dê no outro, o outro recebe. Então essa ideia do afeto acho que pode ser multiplicada para tudo que vocês vêm falando, né? Para as artes, é realmente a gente se deixar afetar pelo que a gente recebe no dia a dia e pelo que a gente transmite. Não é à toa que a gente tem muitos gestos de comunicação com os outros e muitas relações. E pensar que tudo isso que a gente faz se multiplica e se expande. Valeu, André. Gente, então a gente encerra aqui o nosso encontro e eu só queria... Zac, você quer fazer o convite? Não pro... Você acha? Não, só que eu vou ali no Baobá agora, porque hoje estou fazendo 5 anos, eu vou lá pensar um pouco no meu mestre. Estou indo lá, se alguém quiser ir, claro, está convidado. Tem um Baobá aqui no Jardim Botânico, pouca gente sabe disso, tem poucos aqui no Rio de Janeiro, acho que tem uns 4 ou 5.
Aí eu estou indo lá daqui a pouco, quem quiser ir está convidado. Eu vou só terminar então com um ditado que o Sotigui sempre dizia no final. Ele dizia que é melhor a gente deixar as coisas antes que as coisas nos deixem. Mas ele dizia o seguinte: aquele que sabe e sabe que sabe é um sábio, devemos segui-lo. Aquele que não sabe e sabe que não sabe é um pesquisador, devemos guiá-lo. Aquele que sabe e não sabe que sabe é um dorminhoco, devemos acordá-lo. E aquele que não sabe e não sabe que não sabe é um perigo público, devemos fugir dele. Vou contar uma história, na verdade a história do músico. Um músico que foi aluno aqui da escola, o Bernardo Aguiar. Ele toca pandeiro, é um pandeirista fantástico. E eu me lembro quando ele começou, ele foi meu aluno no 7º ano. E aí ele chegou pra mim: professor, eu não posso ir tal dia numa atividade externa que a gente vai fazer porque eu tenho aula de pandeiro. Eu olhei aquele moleque magrinho, assim, meio devagar. Eu falei: pandeiro, Bernardo? É pandeiro. Eu falei: tá legal. Eu ainda comentei, falei: pô, esse cara não vai crescer nesse pandeiro. Bom, passados os anos, ele foi ser meu aluno na 2ª série do ensino médio. Aí ele chega pra mim: professora, porque eu dava sempre aula, né, no que é hoje o 7º ano e o 2º ano do ensino médio. Aí ele veio falar: professora, eu não vou poder e tal, semana que vem eu vou estar fora que eu vou pro PERC-PAN. Falei: o quê, Bernardo? O PERC-PAN, que é uma espécie de um congresso de percussionistas internacional, só vão os feras. Falei: você no PERC-PAN? Não, tô tocando pandeiro. Falei: não tô acreditando. Bom, o Bernardo hoje ele tem um duo, né, que é o Pandeiro Repique Duo, que é uma maravilha. E ele tem viajado pra caramba pra Tanzânia pra aprender e levar as coisas do Brasil com os músicos tanzanianos. Aí a primeira vez eu falei: então vocês vão lá fazer uma troca, né? Você aprende os ritmos tanzanianos e eles brasileiros. Ele falou: não, professor, eu vou compartilhar. A ideia de compartilhar é mais bacana que trocar. Trocar parece que você entrega e o outro entrega e cada um fica com um. E compartilhar é dividir. E aí outro dia ele me vem da Tanzânia, de uma das muitas viagens, e conta a seguinte história: pois é, eu cheguei lá para os músicos tanzanianos, a gente estava fazendo um som lá, né? Lá em Zanzibar, né? Que é uma ilha que fica em frente a Dar es Salaam, na Tanzânia. E a gente fazendo aquele som, aí eu falei: poxa, estamos aqui compartilhando, né? Esse momento aqui, esse som Brasil, som Tanzânia. Aí o músico tanzaniano vira para ele e falou: não, a gente não está compartilhando, a gente está desenvolvendo. Quando a gente estabelece essa relação, né, de compartilhamento, eu apresento minhas ideias, o meu saber, quando a gente conversa, a gente está se tornando algo mais, né? A gente sai daqui mais desenvolvido, né, como pessoa, como músico, como artista. Então esses momentos assim são momentos que a gente sai melhor, né? Sai mais desenvolvida. Então a gente esteve aqui num momento de crescimento. É isso. Gente, para encerrar de verdade, o Fábio vai trocar uma palavra com vocês também. Fábio. Assim, é com muita satisfação, muita alegria que nós estamos aqui diante dos nossos convidados que trouxeram olhares diferentes, né? E trataram de um tema muito importante, que é a construção da identidade. E isso eu vou fazer até um rápido depoimento, né? E vocês falaram da construção das identidades e das viagens, né? Como as viagens, como os deslocamentos do ser humano é tão importante para ampliar o nosso horizonte. E eu fiquei me lembrando de um fato muito singelo. Quando eu era universitário, estudando no IFIX aqui na UFRJ, eu, habitante lá de Madureira, junto com mais 2 colegas da universidade, do curso de História,
éramos, isso me lembro, os únicos moradores da Zona Norte. Isso lá pelos idos de 1980. Todos os demais moravam aqui para a Zona Sul, no máximo até Tijuca, no máximo. E isso tinha consequências. As consequências, por exemplo, é que eu tinha que me deslocar sempre para fazer os trabalhos em grupo para a Zona Sul. Até que um dia eu dei um murro na mesa e falei, não, eles vão ter que ir para a Zona Norte. Eu falei, não, vai ser lá em casa agora o murro. Aí todo mundo tá, tudo bem? E aí eles chegaram. E algo que marcou muito, né, esse encontro foi uma fala de uma menina, aqui a moradora do Flamengo, que ela disse o seguinte: gente, Fábio, esse bairro aqui de Madureira, ele é tão negro. Eu nunca vi um bairro assim no Rio de Janeiro, com a população negra tão densa. É um Brasil diferente que eu não conhecia. Eu não conhecia esse Brasil. Então, gente, por que eu quero dizer isso? Porque esse deslocamento, né, mesmo uma pequena viagem, uma grande viagem, é de fundamental importância para que nós possamos abrir os nossos horizontes e educar os nossos olhares para a aceitação do outro. E não só para a aceitação do outro, para incorporar o outro na construção da sua identidade, como fizeram aqui o Isaac, a professora Mônica, construindo uma identidade africana. Então, gente, é com muita satisfação, eu aqui na condição de representante da direção geral da escola, agradeço, né, a presença de vocês. E também agradeço aí esse belíssimo trabalho do João na organização, né? O máximo aqui que nós fazemos na condição de direção é criar as condições para a realização dessas atividades, tá? Então, muito obrigado por todos.